Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graças e paz, queridos, amém? Que bom que você está aqui. Que bom que você que está em casa está acompanhando o culto junto conosco também. Eu te convido nesta noite a você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, até o verso 14. Eu vou estar fazendo essa leitura. 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 14. Vai estar sendo projetado também, para você que não está com a palavra em mãos, mas eu acredito que aqui todos estejam. Mas diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a mortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Essa carta, ela encontra num contexto em que o discípulo do apóstolo Paulo, Timóteo, ele estava sendo intimidado porque as pessoas não estavam reconhecendo o chamado de Deus para a vida dele, porque ele era muito jovem. Em outro momento, a carta, Paulo vem dizer para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze o dom que há em você. Antes, você se torna um padrão para a vida dessas pessoas, se torna um exemplo, uma referência para essas pessoas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Circunstâncias, elas se levantam, elas vêm para nos atingir, para nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas nesta noite eu quero liberar sobre a sua vida. Lá no versículo 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O Senhor não te chamou para ser um covarde. Amém. O Senhor não te chamou para ser uma covarde no reino do Senhor. Mas nesta noite, erga suas mãos comigo. O Senhor libera sobre nós uma unção de poder, amém, uma unção de ousadia, uma unção de amor, porque o Senhor quer que nós sejamos mais do que vencedores nele. Amém? Se você crê nessa palavra, se coloque de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. O Senhor tem muito mais para nós. Nós não precisamos temer, porque o Senhor, Ele é por nós.
E a palavra do Senhor diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Nós não somos covardes, nós somos o exército do Senhor aqui neste lugar. E Deus tem nos chamado para fazer a diferença. O Senhor tem nos chamado para conquistar. O Senhor tem nos chamado para avançar. O Senhor tem nos chamado para sermos mais do que vencedores. E eu queria que você nesta hora erguesse o seu altar de adoração ao Senhor. Comece a dizer: Espírito Santo de Deus, estou aqui na tua presença mais uma vez, para que o Senhor fale comigo, para que eu seja renovado, para que eu saia daqui transbordante da tua presença, cheio do teu Espírito. Foi para isso que eu vim aqui. Vim aqui para te adorar, vim aqui para entregar a minha adoração, mas eu vim aqui também para ser cheio da tua palavra, cheio da tua porção. E a unção do Senhor que despedaça todo o jugo, aleluia, ela está aqui neste lugar. Ela está aqui para tomar conta da sua vida. Ela está aqui para te fazer imbatível diante da presença do Senhor. Então adore conosco com esse louvor. Apesar de tantas coisas, apesar das frustrações, apesar das feridas, apesar de tantas coisas que nos acontecem, o Senhor tem nos chamado. E nesta noite eu queria que você respondesse ao chamado do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida. Apesar das
essa é a nossa oração nesta noite. Nós queremos ser usados por Ti, nós queremos, Pai, ir aonde o Senhor quer que nós iremos, ou nós vamos. Nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade. Nós queremos, Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo. Por isso estamos aqui, Deus, nesta noite, para que o Senhor venha encher o nosso vaso, para que possamos ser transbordantes, Deus, da Tua presença. Deus, obrigada por esta noite, obrigada por essas vidas que aqui estão, porque, Deus, eu tenho a certeza de que cada um que saiu do seu lar veio na intenção de adorar ao Senhor, veio na intenção de prestar culto ao Senhor. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor receba a adoração do Teu povo, que o Senhor, ó Pai, se agrade dos nossos louvores, que o Senhor se agrade da nossa vida. Pai, eu sei que os céus estão abertos sobre este lugar. Eu sei, Pai, que as mãos do Senhor não estão encolhidas sobre a nossa vida, mas o Senhor tem nos abençoado dia após dia, e nós queremos ser gratos ao Senhor nesta hora, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Deus, como é bom servir a um Deus de amor, como é bom servir ao Deus que está conosco todos os dias, mesmo nós sendo falhos, mesmo a gente tropeçando, o Senhor continua com a Tua mão estendida sobre nós. Obrigada, Deus, pela Tua fidelidade. Obrigada, Pai, porque o amor do Senhor não falha. Obrigada, Pai, porque nós não estamos desamparados em momento algum. Louvado seja o nome do Senhor, porque em tempos de crise, em tempos difíceis, muitas pessoas reclamam, muitas pessoas questionam, mas nós podemos erguer a nossa voz e dizer que o nosso socorro tem vindo do Senhor. Obrigada, Deus, por Tua fidelidade na nossa vida. Obrigada, Pai, porque enquanto muitos dizem que estão em crise, nós podemos dizer que nós estamos em Cristo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Exaltado seja o nome do Senhor. A Tua igreja está aqui, Deus, para Te adorar. Recebe, Deus, a adoração do Teu povo. Recebe, Deus, toda a nossa gratidão. E nós Te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Adore. Aleluia. O nosso Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Amém? Diga isso para quem está próximo a você. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Hoje pela manhã, quando nós podemos abrir os nossos olhos, olhar para o céu e ver um sol brilhando lá fora, ver que nós estamos com saúde, ver que não tem faltado o alimento na nossa mesa, estamos respirando, enquanto muitas pessoas estão carecendo do fôlego de vida, nós estamos bem. Amém? E nós podemos dizer que o nosso socorro vem do Senhor, e por isso nós estamos aqui, porque muitas pessoas têm se desesperado, mas nós que temos ao Senhor Jesus, nós podemos declarar com toda certeza que nós temos Ele como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como o nosso socorro bem presente. Amém? Você pode declarar isso? O meu Deus é o meu socorro bem presente. Amém? Nós vamos declarar isso. Deus, Ele é Deus e continua sendo Deus. Pode tudo acontecer, Ele não perde o controle. Nós perdemos, mas Ele não. Eu aprendi
Deus é fiel. E nesse momento nós vamos adorar através dos dízimos, ofertas, do quilo. Como é bom saber que nós podemos participar deste momento, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de abençoar outras vidas através do quilo. Desta igreja está aberta, há 8 anos aqui neste lugar, onde nós fomos organizados. Fidelidade do Senhor sobre a nossa vida. E cada dia mais a gente vê o agir do Senhor, sendo derramado sobre nós. E é uma alegria poder participar deste momento, onde nós entendemos que aquilo que nós recebemos do Senhor não é por merecimento nosso, mas isso vem dele e nós devolvemos aquilo que é parte dele. Então nós vamos fazer isso com muita alegria, cantando felicidade no serviço, porque nós realmente somos felizes em estar na presença do Senhor. Orar, vou pedir ao Anderson para estar orando, agradecendo a Deus por esse momento. Deus, nós viemos te agradecer pela oportunidade, ó Pai, de mais uma vez estar na tua casa, de mais uma vez, ó Deus, poder sentir a tua presença. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos neste momento, ó Pai, pelos teus filhos que vieram ofertar, ó Deus, entregar o que pertence ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, o lar de cada um, ó Pai, o trabalho de cada um, e que o Senhor cada dia mais multiplique ricas bênçãos sobre a vida da tua igreja, ó Pai. Nós te pedimos, nós te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe essa noite, para que possamos estar louvando ao teu nome. Nós te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Os irmãos podem assentar. A Lissane vai estar dando uma palavra. Graça e paz, irmãos. Amém? Que alegria poder estar na casa do Senhor, poder ver você aqui, juntos adorarmos o nome do nosso Deus. E eu estou aqui para trazer uma palavra de festa. Nós estamos abrindo hoje o mês da família, amém? Mês de maio,
nas igrejas batistas, eu acredito que em outras igrejas evangélicas, nós separamos para adorar ao Senhor pela vida das nossas famílias. Colocar as famílias no altar, interceder, abençoar, isso é um privilégio. Nós que temos a presença do Espírito Santo em nós, podemos celebrar com as nossas famílias. Amém? Então, neste mês, nós vamos fortalecer e nós vamos pensar com um carinho especial na nossa família. Tá? Eu quero te convidar a se preparar para um mês abençoado e também participar daquilo que nós vamos propor para esse mês. Nós teremos reflexões, nós teremos mensagens específicas para as famílias e teremos também algumas tarefas para dinamizar aí a nossa comunhão em família também. Tá? Nós temos um tema que vai ser ministrado, o pastor vai falar melhor depois, mas eu vou adiantar. Famílias para sempre. Vamos repetir? Famílias para sempre. Família nasceu no coração de Deus e é uma instituição que muitos dizem que está falida, mas em nome de Jesus a nossa não. A nossa família é baseada na palavra de Deus, é firmada no Senhor e é para sempre. Amém? Então, está aberto o nosso mês da família. E eu já quero deixar aqui alguns desafios. Quem gosta de desafio? Ih! Então não tem problema, porque eu vou te desafiar assim mesmo. Eu gosto disso. E o primeiro desafio é fácil para ser cumprido. Nós vamos essa semana ter um momento lá em família que você vai tirar uma foto. Olha que fácil. Você vai reunir a sua família, vai tirar uma foto bem bonita e vai mandar para o grupo da igreja. É difícil? Não. Então a gente vai abrir essa semana com essa proposta. Reunir a família, tirar uma foto e postar no grupo da igreja. Durante a semana toda. Se quiser tirar mais de uma, pode? Pode. Se quiser tirar uma por dia, pode? Pode. Não tem problema. A gente vai movimentar o nosso grupo assim. E um segundo desafio, o Altamiro vai me ajudar. Você talvez seja convidado em um domingo ficar na recepção da igreja. Cada domingo nós vamos ter uma família que vai recepcionar os irmãos. Então, de repente, Jefinho, você e a Ju domingo já vão ficar ali na portaria. Não sei. É o Altamiro que vai ver isso. Dinho e Edna, não sei. Tá? Então, primeira tarefa do mês, prática, na igreja, é uma família recepcionar os irmãos nos cultos. Estamos juntos? Família para sempre? Amém. Então nós somos a família de Cristo, corpo de Cristo, e vamos adorar e celebrar nesse mês tão especial. Amém? Amém. Eu vou estar louvando ao Senhor com uma canção. Essa canção é conhecida, se você souber, cante comigo, mas esteja em espírito de oração pela sua família também.
pode aplaudir? Aleluias. Vamos orar nesse momento, como nós temos sempre feito aos domingos. Nós vamos orar hoje em específico pelas nossas famílias, amém? Se coloque de joelhos ou de pé se você puder. Eu vou chamar a Ju. Ju, vem cá orar. Entregar as nossas famílias diante do Senhor, pedindo mesmo que as nossas famílias sejam guardadas pelo Senhor. Pai querido, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Queremos engrandecer e exaltar o Teu santo nome, Pai. Pai, nós estamos nesse mês de maio, Pai, proclamando mesmo, Senhor, bênção sobre a nossa casa, colocando mesmo, Deus, a nossa família diante de Ti. E neste momento nós queremos mesmo, Deus, clamar a Ti pela nossa casa, pela nossa família. Pedir mesmo, Deus, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Pai, que o Senhor venha mesmo estar contemplando, Pai, o lar de cada um. Contemplando mesmo, Deus, a necessidade de cada um. Que cada um possa verdadeiramente sentir o Seu toque, sentir mesmo o Teu Espírito Santo, Pai. Que a cada dia nós venhamos mesmo, Deus, renovar as nossas forças em Ti. Crer mesmo, Senhor, que tão somente precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, Senhor, sobre os nossos lares. Pai, nós colocamos nesse momento a vida de cada um nas Tuas mãos. Senhor, a vida dos nossos familiares, Senhor, cada parentela, Senhor, cada parente nosso, nós colocamos diante de Ti neste momento, crendo mesmo, Deus, nos Seus cuidados, crendo mesmo, Deus, na Tua provisão, crendo, Senhor, mesmo, Senhor, que o Senhor está guardando e fortalecendo a nossa família cada dia mais, e que nós venhamos mesmo, Deus, mostrar para o mundo aí fora o brilho da Tua luz, o brilho do Teu Espírito Santo, Senhor, e quebrar, Deus, tudo isso que o inimigo tem falado, tudo isso que o mundo tem falado lá fora, Senhor, que família é uma instituição falida. Nós cremos em nome de Jesus, Deus, que a nossa família, Senhor, é guardada, Senhor, é fortalecida na Tua palavra, Pai. Por isso nós colocamos diante de Ti neste momento, crendo mesmo, Senhor, nos Teus cuidados, na Tua restauração, crendo mesmo, Senhor, que o Senhor irá fazer tudo aquilo, Senhor, que cada um necessita neste momento. Assim nós Te agradecemos, Te glorificamos, Pai, e Te exaltamos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode se assentar, Pastor Fabrício está com a palavra. Graça e paz, irmãos. Amém? Quero desde já saudar os nossos visitantes com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Alguns rostinhos a gente não via há algum tempinho, né? Está voltando aí. Seja muito bem-vindo mesmo, de coração. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Sintam-se na casa de vocês. Irmão Genibaldo, seja bem-vindo. Que Deus esteja abençoando o Senhor também, em nome de Jesus. Meus irmãos, mês de maio, mês de abertura do mês das famílias, né? E como não poderia ser diferente, nós começamos então uma nova série para abençoar a nossa vida, né? Uma série baseada nesse livro aqui, é um livro do pastor Carlito Paes, que se chama Família para Sempre. E é exatamente, meus irmãos, nessa linha que a Liz estava explicando agora há pouco. Nós vivemos dias extremamente difíceis para a família, mas a família ela não acabou, né? Às vezes a gente liga a televisão e a televisão ela fala muito sobre novos modelos de família e chega a dizer exatamente que a família é uma instituição falida, mas não é. A família ela é uma instituição de Deus, né, que nasce no coração de Deus, ela nasce no Gênesis, ela passa até mesmo pelo nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele poderia muito bem, sendo Deus, vir a esse mundo já adulto, não é verdade? Mas ele escolhe vir inserido em uma família, né, trazendo uma mensagem aos nossos corações. Até mesmo o Deus, o Pai, ele se apresenta como Pai e vindo a essa terra como Filho,
em uma forma familiar, não é? Deus, ele se relaciona consigo mesmo em uma forma familiar. Aquilo que nós chamamos de concílio do Senhor, que é quando o pai fala com o filho, na realidade é algo meio difícil de compreendermos humanamente do que se trata, Deus falando com Ele mesmo, mas é isso mesmo, não é? Mas Ele se apresenta na sua multiforma de se apresentar em forma de família, não é? E isso é muito curioso e nós devemos pensar muito sobre isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Família para sempre. Quem vai ministrar para nós hoje é o nosso irmão Jefferson Delamar, o nome chique, hein? Isso é um nome chique. Mas para mim é o Jefinho, né? E daqui para a Ju também, né? É o Jefinho. Daqui a pouco ele vai nos trazer essa primeira ministração e no mês a gente continua também na sequência desses estudos. Mas agora, meus irmãos, nós chegamos em um momento muito especial do nosso culto. Como eu não quero tomar tempo da meditação, é a abertura do mês, de celebração da ceia do Senhor. E eu quero desde já convidar aqui à frente, deixa eu ver quem eu convido. Vou chamar o irmão Gessi e a irmã Fatinha. A irmã Fatinha, agora nós estamos com kit, né? Deixa eu ver como é esse kit. A irmã Fatinha fará a oração por nós, o irmão Gessi vai entregar os elementos. Vocês podem ficar aqui do meu lado, senão as câmeras não pegam vocês. Meus irmãos, a gente está muito chique, pode ficar aqui. Nós estamos muito chique agora, vocês viram um pouco de correria no começo, né? Nem consegui falar com o irmão no começo, que a gente estava tentando pegar o sinal para mandar o culto ao vivo para os nossos irmãos. Os nossos irmãos que estão em casa agora têm duas opções de participar do culto com a gente. Se eles não tiverem Facebook, eles podem assistir o culto online normalmente, recebido ali no grupo, como estava acontecendo até aqui, mas eles também podem assistir o culto ao vivo, junto com a gente, participando lá de casa, naquela segunda câmera ali, sendo operada ali pelo nosso irmão Altamiro, né? A gente ainda está adaptando, ainda dá aquela correria que deu no começo, mas daqui a pouquinho vai estar uma belezura, não é? Perfeito, para que os nossos irmãos possam acompanhar conosco em excelência ao nosso Deus, porque é o que o nosso Deus merece, né? Ele é digno de adoração, seja aqui, seja em casa, nós somos o mesmo corpo, nós somos a mesma família, e daqui a pouquinho nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, nós vemos o apóstolo Paulo falando um pouquinho sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler os versículos 23 ao 28, mas antes eu quero explicar um pouquinho o que estava acontecendo ali em Corinto, né, quando o apóstolo Paulo, ele dá essas palavras a respeito da ceia do Senhor. Meus irmãos, a igreja de Corinto é uma igreja que ela estava passando por muitos e muitos problemas, muitas e muitas dificuldades. Por isso, não apenas Paulo, ele vai até aquela comunidade, dar algumas orientações, né, guiar o povo, trazer o povo de volta para a palavra. Mas é interessante, meus irmãos, que o apóstolo ele vem nos dizer o seguinte: olha, no momento das celebrações, né, no momento da ceia, vocês estão com uma prática muito estranha, porque alguns chegam muito adiantado e comem tudo. O texto é até engraçado, né? Se não fosse trágico. E o apóstolo Paulo ele fala: alguns de vocês, alguns da comunidade dos santos, chegam um pouco adiantado para a celebração da ceia. A ceia normalmente acontecia, né, após um jantar, depois de cada culto. E ele fala: alguns têm chegado antes, têm comido tudo, não tem sobrado para os demais. Algumas vezes outros irmãos chegam e não tem mais nada, não tem como eles participarem da ceia. Alguns de vocês estão se beneficiando tanto da ceia que estão saindo dessa comunidade alcoolizados, né? Pegavam um tonel de vinho, era vinho realmente que eles utilizavam, né? E Paulo está criticando porque eles saíam da ceia trocando as pernas, alcoolizados, enquanto alguns não conseguiam nem participar. Pastor, mas o que você quer explicar, né? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha, aquilo que vocês estão fazendo não se trata de comer a ceia ou beber a ceia, mas a ceia em si
é um ato de adoração, não é? É um ato de relacionamento com o Senhor. E aí, meus irmãos, Paulo ele quer dizer para aquele povo que na ceia o povo de Deus se consolida como uma família. Não é? Paulo ele está criticando que alguns chegavam adiantados, que outros chegavam atrasados, uns comiam tudo e não deixavam nada para os outros. E Paulo ele vem com uma crítica muito forte e diz: olha, vocês precisam se comportar como uma verdadeira família, e uma família, ela deve ter tudo em comum. E aí, meus irmãos, aqui no finalzinho, né, Paulo, ele pede que a ceia, ela seja celebrada de modo solene e digno, porque a ceia, ela é uma marca, ela é um símbolo de comunhão dos homens com Deus e dos homens com os homens. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós entendemos que em Cristo nós somos uma grande e verdadeira família. Amém, meus irmãos? Por isso devemos ter unidade, cordialidade, amor uns pelos outros, aquilo que não estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo ele vem nos alertar para isso. A ceia é uma evidência, ou ela deve funcionar como uma evidência de que nós somos uma família, não devendo haver separação entre vocês. E aí Paulo ele vem no versículo 23, agora você pode me acompanhar, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor esse ensinamento, que passei para vocês. Vocês sabem que Paulo, ele é o único apóstolo que não caminhou ali pessoalmente com Jesus. Ele é o único apóstolo que vem depois do início do apostolado. Os discípulos se tornam apóstolos, mas Paulo ele vem logo depois. Jesus ele já havia ressuscitado, apesar de que ele esteve pessoalmente com Jesus no caminho de Damasco, mas Jesus já ressuscitado. E ele diz: olha, eu recebi esses ensinamentos de quem? Dos outros apóstolos, de Barnabé, dos seus outros irmãos na fé, e agora eu estou passando para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão e deu graça, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada um de vocês comem desse pão e bebem desse cálice, e estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Amém, meus irmãos. Se a linguagem estiver um pouquinho diferente, a minha tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Meus irmãos, a celebração da ceia, ela nos lembra que nós somos uma grande e verdadeira família, uma família fundada no Senhor. Deve haver entre nós uma comunhão de irmandade, e nessa comunhão, como somos irmãos uns dos outros, nessa comunhão, como disse o salmista, há bênção e vida para sempre. Então, nesse momento, se você está em comunhão com essa ou com outra igreja, se você é batizado, e eu convido você, seja você batizado por imersão ou por aspersão, nesta igreja local, nós não fazemos essa distinção, a você participar conosco aqui nesse momento, a você se colocar de pé e receber os elementos como símbolo de comunhão no Senhor. Irmão Anderson, cadê? Está aqui.
Foi por mim, foi por você que Jesus se entregou naquela cruz, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, está aqui neste momento para abençoar a mim e a cada família. Amém? Amém, meus irmãos. Todos receberam os elementos da ceia? Nós estamos com um kitzinho, né, higiênico. Todos receberam? Todos? Amém. Então, nesse momento, a gente vai abrir, né, com muito cuidado. Se você perdeu o pão, você me fala. Não perdi o meu. Paulo, ele vem nos ensinar que na cruz do Calvário nós somos feitos irmãos
para a honra e glória do nome do nosso Senhor. E naquele dia ele pegou o pão, ele partiu e disse: esse é o meu corpo que eu entrego por vós, comam dele todas as vezes que se reunirem em memória de mim, comamos dele todos. Semelhantemente também, Jesus tomou o cálice, deu graça e disse: esse é o meu sangue que eu entrego por vós, bebam dele todas as vezes que se reunirem em memória de mim, bebamos dele todos. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Deus, mais uma vez. Muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, tão especial, Pai, aqui na Tua casa, dia da ceia do Senhor. Muito obrigado, Pai, que o Senhor morreu, Pai, na cruz, Pai, pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tenha, Pai, nos sustentado, Pai, até aqui. Entregue também, Pai, cada uma família, Pai, que adentrou, Pai, aqui neste lugar. Entregue nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor faça o melhor, Pai, para a vida de cada um, ó Pai. Entregue também todos os ministérios da nossa igreja. Entregue também, ó Deus, cada líder, ó Deus. Entregue também a vida do pastor Fabrício, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Entregue também, ó Pai, cada enfermo, ó Pai, da nossa igreja também nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai. Entregue também, ó Pai, esta palavra, ó Deus, desta noite, ó Pai, nas Tuas mãos. Cada louvor, ó Pai, que foi depositado, ó Pai, aqui neste lugar, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelos livramentos, ó Pai, pelas bênçãos, ó Pai. Agradeço também pela nossa saúde. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Palavra com Liniele. Meus irmãos, então a palavra não está com a Linelli, não. Vou tomá-la de volta. Chamar aqui o nosso irmão Jefferson Delamar, ou Jefinho. Jefinho é tão mais legal, né? Mas Delamar é mais bonito, né? E ele vai nos trazer a palavra, né, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Nosso futuro seminarista em 2022, amém? Já esteja desde já em oração por isso, tem sido o nosso desejo. Nós já estamos em oração por isso, e é um sonho que está tão perto e tão fácil, né? Fácil de acontecer, e vai acontecer para a honra e glória do nome do nosso Senhor, né? Em 2022 nós teremos novamente um seminarista ou dois, né? Se for da vontade do Senhor, e temos orado para que seja de fato em nome de Jesus, né? A visão é enviar para a glória e honra do nome dele. Eu vou orar por ele. Logo depois eu vou desinfetar o microfone, está passando para ele. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do Jefferson. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Abençoe a vida do seu filho, que nesse momento se faz instrumento do Senhor nessa noite. Ministra através do seu servo, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando por meio dele nessa noite, em nome de Jesus, tocando os nossos corações, trazendo alegria a quem necessita, paz a quem necessita, ó Deus, confiança e esperança àqueles que estão carecendo, em nome de Jesus. Toca corações, transforma vidas, restaura famílias, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, graça e paz. Bem, boa noite. Gostei da apresentação, né, Jefferson Delamar. Rapaz, eu gosto muito desse nome meu. Eu gosto quando me chamam de Delamar, pastor, eu gosto mesmo. Meus filhos, né, eu queria colocar Delamar em todos, mas não foi possível.
Aí, assim, na Alice, que é a rapinha do tacho, eu falei assim, nela tem que colocar o Delamar, tem que dar continuidade nesse nome aí. Queridos, é um prazer poder estar aqui, para poder trazer essa ministração, tá? O sermão que eu preparei não é muito longo, só tem umas 2 horas de ministração, tá bom? Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Mas eu pretendo ser breve nessa mensagem, nessa palavra, a qual Deus colocou no meu coração, tá? E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 7. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Versículo 7 e versículo 18. Amém? Todos abriram? Quem abriu fala assim, graças a Deus. Quem não abriu fala assim, escola dominical. O povo está afiado na palavra, glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então do pó da terra, o Deus eterno formou o ser humano. Ele soprou em seu nariz uma respiração de vida, e assim esse se tornou um ser vivo. Versículo 18. Depois o Deus eterno disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Somente até aqui. Eterno Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a Tua palavra, ó Deus, pedindo, Deus, em nome de Jesus, que a mesma unção, ó Deus, que sobreveio sobre este culto, sobre o louvor, ó Deus, sobre as palavras, ó Deus, ministrada aqui no momento da ceia, ó Deus, que também esteja, Deus, sobre a minha vida, ó Deus, me faça, Deus, como um canal, ó Deus, como instrumento, ó Deus, da Tua palavra, e eu oro a Ti em nome de Jesus, na Tua autoridade, ó Deus, nós repreendemos agora, tudo aquilo, ó Deus, que tenta roubar a atenção, ó Deus, a Tua palavra do Teu povo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Talvez você notou uma diferença, na minha tradução, porque eu estou com uma tradução, diferente aqui, tradução na linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa tradução, é uma Bíblia, bem explicativa, em questão da linguagem dela. Queridos, nós entendemos que a família é um projeto de Deus, como o pastor anunciou pela manhã, anunciou agora no momento da ceia, e esta família, o mundo diz que está sendo uma instituição falida, como a Alice também comentou aqui. Mas nós entendemos que esse projeto do Senhor, tá, é um projeto a qual Deus fez para que fosse bênção para nossas vidas. E hoje, como tema dessa mensagem, eu trouxe família conservando o projeto de Deus. Então hoje eu quero trazer alguns pontos, alguns conceitos a qual eu orei ao Senhor e Deus colocou no meu coração, e olha que eu preparei essa mensagem aqui umas 2 vezes. Primeiro eu fiz uma mensagem, esbocei, aí depois na hora de tornar ela fiel, eu peguei aquele esboço e transformei a mensagem de novo. Ou seja, Deus falou comigo de forma diferente e eu resumi isso aqui nesse esboço. Eu quero estar trazendo para vocês hoje aqui, amém? Então, família, conservando o projeto de Deus. Queridos, desde o princípio do mundo, nós vemos aqui, Deus criou a primeira família, Deus formou o homem, e Deus formou a mulher para ser a sua ajudadora, para estar juntamente com ele. E se você continuar lendo e você conhece essa história, você vê que nós temos um inimigo que tenta a todo momento destruir esse projeto de Deus. Nós sabemos que esse inimigo é Satanás, Satanás usou essa serpente para que Eva, pegasse o fruto do conhecimento, comesse esse fruto e aí transgredisse aquilo que Deus tinha para eles, para nossas vidas. Então nós entendemos que Satanás, a todo momento ele quer tocar na família. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, no versículo 3,
que a nossa luta, ela não é contra carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades, né, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, a todo momento nós vivemos uma guerra, né, vivemos uma guerra espiritual. Eu comentei, se eu não me engano, na lição passada da escola dominical, eu dei uma breve ilustração aqui, e eu falei, se Deus abrisse a nossa visão espiritual, nós vamos enxergar uma guerra constante entre anjos e demônios, né, lutando, né, pelejando, e os anjos guerreando ao nosso favor, para que a gente, né, esteja totalmente intacto. Ou seja, o inimigo, ele espera apenas uma oportunidade, ele espera apenas uma brecha, ele espera apenas um momento para que tocar na família, para que esse projeto a qual Deus criou, né, ele seja um projeto frustrado, ele seja uma instituição falida. Mas nós entendemos que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos debaixo do querer de Deus, né, o inimigo, ele não pode tocar em nossas vidas. Amém? Então, a família, ela tem que ser o quê? Um porto seguro para nossas vidas. Um porto seguro para o homem quando chega em casa, um porto seguro para a mulher quando chega em casa, um porto seguro, né, para os filhos. A família tem que ser esse porto seguro. Por quê? Quando nós temos um porto seguro, é ali que nós renovamos nossas forças, é ali que nós nos fortalecemos, é ali que você encontra força para que você possa caminhar, para que você possa encarar de frente os desafios que você encontra todos os dias, no seu dia a dia. Lutas no trabalho, lutas, né, às vezes quando você vai no mercado, lutas quando você vai no banco pagar uma conta de luz, uma conta de água. Você encontra determinadas situações. Hoje na escola dominical nós falamos, né, sobre a corrupção. Luta para que a gente possa vencer esses desafios e nos manter intacto a todo momento, para que a gente possa manter essa instituição a qual Deus fez intacta. Então é na família que nós nos fortalecemos, é na família que nós encontramos refúgio, é na família que você encontra alegria, é na família que você encontra paz. A família tem que ser esse porto seguro. E hoje, muitas das vezes, esses valores estão se distorcendo. Tem pessoas que vão encontrar paz, tem pessoas que vão encontrar refúgio, tem pessoas que vão encontrar alegria fora do seio da família. Vai no amigo, vai no botequim, vai, né, em pessoas que às vezes não condiz com o que a palavra diz. Porque às vezes a pessoa chega em casa, ela quer aquele refúgio, ela quer, né, aquela compreensão, mas muitas das vezes dentro da própria casa, às vezes as pessoas não encontram, e ele tem que buscar fora essa compreensão, esse refúgio, essa alegria, porque em casa está se perdendo. Ontem nós assistimos um filme bem legal, coincidência, eu falei assim, vamos assistir um filme, preparei uma pizza lá e tal, e aí nós colocamos um filme para assistir, bem legal, um filme que está na Netflix. Eu aconselho, né, que você tire um tempo e assista também. Como é que é o nome do filme? Não sei o que, A Guerra das Máquinas, alguma coisa assim, eu esqueci o... Oi? Alguma coisa assim, a família Mitchell e a Guerra das Máquinas, é um desenhozinho. E aí, que filme bacana, mas muito, muito bacana mesmo. O resumo do filme é uma família, né, onde a filha começa a crescer, se torna adolescente, e ela começa a ter divergências com o pai. A família toda fica envolvida com o celular, com tecnologia, e o pai, né, meio antiquado, não está se envolvendo com aquelas questões de tecnologia, sempre buscando da maneira dele o aconchego da família. E aí, né, no decorrer do filme, a menina é mal compreendida pelo pai, o pai é mal compreendido pela filha,
e aí eles vivem tipo sempre no pé de guerra, sempre numa guerra. Mas quando acontece, né, uma calamidade, quando acontece um grande problema lá, né, onde que as máquinas se revoltam, a família, ela começou a se encaixar, ela começou a se entender, e aí naquele momento, aonde eles começaram junto superar os desafios, né, daquele problema que eles estavam enfrentando, o pai começou a entender o lado da filha, a filha começou a entender o lado do pai, e quando veio o problema, né, a família começou a se ajustar. Então é um filme muito bacana que eu assisti, gostei muito, né, desse filme, e eu vi, né, como que de fato, às vezes a nossa família, ela passa por situações parecidas, aonde as pessoas não conseguem mais, talvez, entender o lado do outro, né? O que a palavra de Deus nos fala, lá em... Deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 4, versículo 2, abre aí para mim, Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Amém? Sejam sempre humildes, delicados e pacientes. Mostrem o seu amor suportando uns aos outros. Isso aqui, esse texto, ele está voltado, né? O título desse texto é a unidade do corpo de Cristo. Porém, a família é a base do corpo de Cristo. Então, se dentro da igreja nós precisamos ter essa unidade, na família principalmente. E aqui fala, suportando, né, uns aos outros. Muitas das vezes, nós passamos por diversas situações dentro de casa. Eu tenho um gosto, a Ju tem outro gosto totalmente diferente. Eu gosto de um tipo de coisa, ela gosta de outro. Eu gosto de um bife de fígado, ela gosta de peixe. Ela não gosta de bife de fígado, né? Eu também não gosto de peixe. E às vezes a gente não consegue, né, chegar às vezes num determinado acordo. Mas a gente, né, aprende a entender o lado do outro. E a gente começa a ver que existem diferenças dentro de casa. Eu e a Ana Júlia, né, somos pessoas que parecidas em algumas coisas e diferente em outras. Então, dentro de casa existem limitações. O marido com a esposa, né? O marido, né? O pai com os filhos, a mãe com os filhos. Existem momentos que vai haver divergência dentro de casa. Existe um momento, né, que às vezes parece que dá choque, mas a Bíblia nos ensina: suportai-vos uns aos outros. Nós temos que aprender a lidar com as diferenças que existem dentro de casa. Nós temos que aprender a lidar, né, com os desafios que existem dentro de casa. Porque se a gente não aprender a lidar com essas situações, o que acontece? O inimigo vem, olha aquela situação, olha aquele ponto como uma brecha para que ele possa tocar. Opa, é ali, né, que eu vou tocar. Porque ele não entende o lado dela, ela não entende o lado dele. Ele quer assistir um jogo de futebol e ela está passando na frente, está conversando, está falando. Ela quer, né, quer desabafar, quer conversar, quer falar, e às vezes o camarada está olhando para ontem. Você está ouvindo o que eu estou falando, amor? Estou. Muitas das vezes a Ju está falando comigo, né? E você ouviu, prestou atenção, prestei atenção. O que você falou então? Né? O que eu falei então? Esqueci. Então, existem situações assim, que às vezes se a gente não nos policiarmos e entendermos, e começar a prestar atenção
em determinadas situações, o inimigo ele acha aquele ponto principal para que ele possa tocar na nossa vida. E aí, tocar na família. E a gente tem que começar, né, a vigiar essas situações. Então, nesse ponto aqui, falando que em relação à família, a família é como um carro. Se, por exemplo, né, Deus constituiu a família, e tudo aquilo que Deus faz é perfeito, amém? Tudo aquilo que Deus faz é perfeito, porém quem estraga, às vezes, que Deus faz somos nós, né? Deus ele constituiu um plano perfeito para a família, e deu todas as instruções para que a família fosse uma instituição perfeita, né? Mas quem estragou, né, fomos nós, que às vezes erramos, que às vezes falhamos, que às vezes não entendemos, e às vezes, né, por esses erros, nós acabamos estragando aquilo que Deus construiu, aquilo que Deus planejou. Então, se eu pegar o exemplo de um carro, né, eu pego um carro, vamos colocar aí um carro bacana, um carro bom, uma Hilux, bacana, Hilux, bom, bonita, e eu coloco uma Hilux 0 na sua mão, falo assim, ó, esse aqui é um carro para seu, agora você tem que cuidar, né? E se você pega aquele carro, não troca o óleo no tempo devido, não faz um alinhamento, um balanceamento na época certa, não confere nível de água, né? Não faz uma manutenção preventiva, anda com o carro de qualquer jeito, não faz, né, tem os cuidados com o carro, o que vai acontecer? Aquele carro que era perfeito, aquele carro bom, né, que te servia, né, que te levava para tudo quanto é lugar, o que vai acontecer com esse carro? Vai virar uma sucata, porque você não fez uma manutenção, né, correta, como deveria ter feito. Assim é a nossa família. Todos os dias nós temos que fazer uma manutenção, todos os dias nós temos que olhar, conferir aquilo que às vezes nós erramos, aquilo que às vezes nós deixamos de fazer, para que a família ela se torna consolidada, para que a família se torne essa instituição perfeita que Deus fez. Amém? Agora, para que a gente possa, porque nós sejamos família, nós temos diferenças. Famílias é a base do corpo de Cristo, como eu falei. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Porém, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, essa pessoa negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, olha só, se a gente não cuida da família, se a gente não cuida, né, dos da própria família, nós negamos a fé. Então, nós temos que ter esse cuidado com o corpo de Cristo, e a família é a base do corpo de Cristo, e nós precisamos, né, ter esse cuidado. Se nós temos esse cuidado com as pessoas lá fora, se você tem o cuidado, né, de tratar bem uma pessoa da sua igreja, da sua comunidade, do seu bairro, do seu trabalho, se você tem esse cuidado de respeitar as pessoas, nós também temos que ter esse cuidado de respeitar os da nossa casa. Não adianta nós virmos para a igreja, nós estarmos na rua e você tratar todo mundo bem e chegar em casa você ser um poço de ignorância. Não adianta você dar ouvido para as pessoas lá fora, você, né, fazer ouvido, né, para as pessoas querendo conversar com você, e você conversa com todo mundo, e chegar em casa você não dá atenção para a sua família, não dá atenção para os filhos. A Bíblia fala, se a gente não cuidar da família, nós negamos a nossa fé. Amém? Segundo ponto, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11 ao 13, vamos voltar de novo lá. Dá um breve passeiozinho pela Bíblia aí. Gênesis capítulo 3, versículo 11
ao 13. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu a comi. Então o Deus eterno perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Olha só, aqui nós vemos um diálogo de Deus com o homem. Vemos aqui Adão e Eva negando, né, aquilo que tinha feito. Ou seja, eles aqui estavam fugindo da responsabilidade a qual cometeram, dos seus atos. Uma coisa que a gente tem que ter em nossa mente é de assumir os nossos erros. Tem muitas pessoas hoje que às vezes cometem coisas na família, magoa o seu próximo, magoa, né, as pessoas que estão próximas de você, que têm andado, que têm caminhado, né, são brutos, né, no falar, são brutos com filhos, né, erram nas suas atitudes, e muitas das vezes as pessoas não conseguem reconhecer os seus erros, não conseguem dar o braço a torcer e mostrar e falar assim: eu estou errado, eu reconheço que eu errei, eu reconheço, né, que eu estou errado e eu não vou fazer mais isso. E tem pessoas que têm essa atitude de Adão: não, mas não foi eu, foi a mulher que isso me deu. Transferem a responsabilidade para outras pessoas. A Eva, né, naquele momento, o que ela falou? Não, mas foi a cobra que me enganou. Ou seja, todo mundo às vezes quer sair da responsabilidade. Às vezes Deus constituiu a família, né? Deus colocou o homem como cabeça, a mulher como ajudadora. Tem muitas às vezes questões que a gente fala o homem como cabeça, o homem, né, como a cabeça da casa, e tem pessoas que às vezes tem mulheres que às vezes acham que é um discurso machista, mas pelo contrário, quando o homem ele se torna cabeça, quando o homem ele se torna o chefe da família, né, ele tem que amar a casa, amar a família como Cristo amou a igreja. A mulher não é somente uma pessoa submissa. A submissão não é que você tem que abaixar a cabeça, né? A submissão não é quer dizer que você tem que, né, ser aquela coitadinha. Não, a submissão não é isso. Mas a submissão é entender que você tem alguém acima de você, e essa pessoa acima de você zela por você. Por quê? Se ele, né, é o cabeça, ele toma a rédea da situação. Se ele é o cabeça, se o homem é o cabeça, ele toma os cuidados para ele. Ou seja, a responsabilidade é dele. Você não precisa carregar a responsabilidade, né, da família nas suas costas. Por quê? Você tem um homem, você tem um marido, você tem alguém que é responsável por você. Então ser submissa é isso. É você entender que existe alguém que está acima de você, que zela por você, que guarda a tua casa, que guarda a tua vida, que é responsável por você. Amém? Então, a gente olha aqui essa situação, e muitas das vezes as pessoas não conseguem reconhecer os seus erros, e vivem tempos em tempos, anos e anos, às vezes aquela pessoa magoada, às vezes aquela pessoa, né, rancorosa, porque ele não dá o braço a torcer. Aí começa a gerar toda aquela situação dentro de casa. Às vezes briga, às vezes desconfiança, às vezes situações onde não existe mais paz, não existe mais confiança, não existe mais conforto, não existe mais carinho. Por quê? Existem pessoas duras de coração que não conseguem liberar um perdão, que não conseguem
perdoar, não consegue reconhecer às vezes os seus erros e as suas limitações. Errar, todo mundo está sujeito a erros, todo mundo está sujeito a erros, mas nós temos que aprender, quando nós erramos, nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros e pedir perdão, pedir, colocar diante do outro as limitações. Se eu errei, eu te peço perdão. E quando a Bíblia é tão digamos assim, disciplinada, tão, como é que eu vou falar? Ela frisa tanto a questão do perdão, que ela fala o seguinte: se alguém, fez algo contra você, vai até ele e peça perdão. Ou seja, a Bíblia nos ensina e nos encoraja nós irmos até aquela pessoa e pedir perdão, a reconciliação. Mesmo nós, às vezes, sendo vítimas da situação, às vezes a pessoa fez mal a você, mas a Bíblia ela te instrui a você ir e você buscar a reconciliação. Porque quando existe reconciliação, quando existe perdão, quando existe a liberação do perdão, existe libertação da alma, existe paz. Como é bom, queridos, nós vivemos com a alma livre, com a alma tranquila. Você colocar a cabeça no travesseiro e você dormir tranquilo. Como é bom você olhar para as pessoas e você não ter rancor. Como é bom você seguir a paz com todos. Como é bom você poder cumprimentar todo mundo. Como é bom ter uma reunião de família, onde quando a família se achega, todo mundo tem paz. É muito ruim, é muito difícil, quando às vezes a família está reunida, e às vezes no meio de uma reunião, às vezes um aniversário de alguém, às vezes uma festa, um momento de Páscoa, um momento de Natal, uma festa, onde que a família está reunida, e às vezes no meio, da família existe pessoas rancorosas, existe pessoas com conflito, e aí todo mundo fica afastado, todo mundo fica longe um do outro, porque existe algo dentro da família que não foi liberado, que às vezes é o reconhecimento do erro, que às vezes é você chegar e pedir perdão, ou você liberar perdão. Amém? Então o perdão, querido, ele liberta a tua alma, ele gera paz sobre a tua vida. Amém? Segundo ponto. Não, esse aqui eu já falei. Vamos lá. Terceiro ponto. Nossas atitudes pecaminosas refletem também em nossa família. Eu quero citar alguns exemplos. Exemplo de Acã. Quem conhece a história de Acã? Lá em Juízes capítulo 7, versículo do 1 ao 26. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar, pode anotar, depois você lê direitinho. Quando Josué, ele saiu de uma grande vitória, quando derrotaram lá Jericó, derrubaram as muralhas, e aí tinha uma cidadezinha que eles iam conquistar, a cidade de Ai. E aí quando a cidade era uma cidade pequena, e quando eles foram derrotar essa cidade, os soldados voltaram correndo, porque eles não conseguiam entender nada, mas as forças deles se acabaram, eles voltaram correndo, os soldados de Ai botou todo mundo para correr. Quando os soldados chegaram diante de Josué, o Josué perguntou: mas o que aconteceu? Nós derrotamos essa cidade tão grande, Jericó, que aos olhos humanos a gente não conseguia derrotar, mas Deus nos deu a graça e nós conseguimos. Agora essa cidadezinha aí, o pessoal botou vocês para correr, o que aconteceu? E aí Josué começou a buscar o Senhor para tentar entender o que aconteceu. Ou seja, a ordem de Deus foi: quando vocês derrubarem aquela cidade, quando vocês entrarem naquela cidade, não pegue nada, não pegue nada, nem um fio de escarlate vocês devem pegar. Só que Acã, ele pegou alguns utensílios,
daquela cidade, levou para dentro de casa e escondeu. Ou seja, aquela atitude de Acã fez com que toda, Israel perdesse uma batalha. Ou seja, uma atitude de um homem refletiu na família. Qual foi a punição, de Deus para aquela família? O extermínio. Aí você pensa assim, mas, puxa, por quê? Por quê? Porque era a família. Ou seja, a Bíblia não fala que nós somos o corpo de Cristo, nós estamos em unidade, a família também. A família é a sua unidade. Então, muitas das vezes nós podemos pensar assim, mas se eu errar agora, se eu falhar aqui, Deus vai me perdoar. Amém. Deus perdoa os nossos erros, Deus perdoa os nossos pecados. Porém, os nossos pecados, têm consequências. Os pecados, ele tem consequências. E muitas das vezes essas consequências, ela pode atingir a família. Muitas das vezes essas consequências pode atingir, os familiares, pode atingir os filhos. Uma certa vez eu trabalhava fora e estava meio afastado da igreja, vinha para casa só os fins de semana e com isso, eu acabei afastando um pouco daquilo que Deus queria da minha vida. Mas sempre orava e buscava o Senhor. E aí uma vez pela manhã, eu orando a Deus, antes de trabalhar, eu orando a Deus, buscando o Senhor. E aí Deus falou muito claro ao meu coração: até quando você vai ficar fora do meu propósito? Será que é preciso eu tocar na sua família? E quando eu vi claramente aquela voz do Senhor falando no meu coração, acendeu a luz. Falei, opa, eu preciso tomar uma posição na minha vida. Eu não quero que Deus toque na minha família primeiro, para que eu tome uma atitude, para que eu possa me corrigir. Ou seja, as nossas atitudes, querido, ela sempre vai refletir em alguém, sempre vai refletir nas pessoas mais próximas de nossa casa, que são nossos filhos, que são nossas esposas. Quantas famílias hoje têm se desmanchado por conta de, às vezes, de atitudes erradas? Quantas famílias hoje têm sofrido, com situações por conta de atitudes erradas? Você vê Davi também, um homem segundo o coração de Deus. Com certeza Deus perdoou o pecado dele, mas a atitude de Davi, o pecado de Davi teve consequências lá na frente. A família de Davi foi uma família totalmente bagunçada. Mesmo Deus perdoando aquilo que era, o pecado dele, mesmo Deus perdoando, teve consequências pelo pecado de Davi. Amém? Então, queridos, vamos vigiar nas nossas atitudes, vamos vigiar naquilo que nós fazemos. Não pensa também, talvez, somente em você, eu vou cometer isso e Deus vai me perdoar. Não, mas pensa que talvez aquele erro que você esteja cometendo possa refletir na sua casa, na sua família. Quarto ponto, para a gente estar caminhando aqui para o encerramento. A fé e a obediência são virtudes que conduzem a família à vitória. Nós falamos hoje pela manhã aqui sobre viver debaixo do princípio de Deus, viver debaixo, da bênção do Senhor. Querido, a família, ela foi um projeto constituído por Deus. A família foi, um projeto a qual Deus fez, e esse projeto, ele é acompanhado de várias bênçãos. Esse projeto, ele é acompanhado, de várias situações que nos beneficiam. E muitas das vezes, nós deixamos de viver essas bênçãos, porque muitas das vezes nós deixamos de seguir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se nós pegarmos o exemplo aqui de Abraão, a fé de Abraão, fez com que Abraão, tivesse várias gerações. Esse ouvir da voz de Deus, essa fé de Abraão de não desistir, de caminhar, de entender, o propósito de Deus, fez com que
a geração de Abraão fosse uma geração abençoada, que deu origem a uma nação. Como é bom obedecer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se a gente pega o exemplo de Noé, nós vemos aqui que Noé, a obediência de Noé fez com que toda a família dele fosse salva. Se o pecado faz com que a família seja amaldiçoada, né? Se o pecado faz com que a família seja tocada por erros, seja que pessoas sejam contaminadas por erros, pessoas inocentes, né? Como a família de Acã, né? Fosse levada à destruição, a obediência também faz com que a família seja abençoada. Então, quando nós obedecemos, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Deus honra a tua casa, Deus honra a tua família. Por mais que a família, muitas das vezes, você é cristão, você é cristã, mas muitas das vezes a tua família às vezes não é. Às vezes, né, as pessoas que estão dentro da tua casa, às vezes também não são cristãos. Mas por você ser cristão, a bênção de Deus, ela sobrecai sobre toda a tua família. A gente vê aí a história de Ló, né? Nós vemos a história de Ló. Ló era um homem justo, né? Ló era um homem, né, a qual Deus salvou. E aí, né, toda a sua família foi salva, por quê? Por causa de Ló. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, a bênção do Senhor, ela vem não só sobre a nossa vida, mas também sobre a nossa família. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora, que você começasse a orar, começasse a falar com o Senhor, começasse a colocar a sua família diante de Deus. Talvez alguns familiares seus hoje não estão na presença do Senhor, talvez o teu filho, talvez a tua filha, talvez o teu marido, talvez a tua esposa, talvez o teu pai, a tua mãe, talvez os teus entes queridos. Quando eu falo de família, não é somente as pessoas que estão dentro da nossa casa, mas também os nossos familiares, também aquelas pessoas que nos cercam. Talvez você tenha orado, chorado por essas pessoas e tenha clamado a Deus, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa restituir, para que Deus possa fazer algo na tua família. E eu quero que você comece a visualizar agora, talvez aquela pessoa que está envolvida com drogas, envolvida com prostituição, envolvida com vícios, começasse a visualizar a libertação dele agora. Talvez o teu filho, a tua filha que está longe da presença do Senhor, começasse a visualizar agora eles entrando na igreja e servindo a Deus. Amém. Porque, querido, isso é fé. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Talvez tudo pode estar ao contrário, tudo pode estar, né, uma situação a qual você não consegue encontrar uma saída para a tua casa, para a tua família. Mas se você começar a olhar pelos olhos da fé, Deus, ele começa a contemplar aquilo que você quer. Comece a apresentar diante de Deus, comece a apresentar diante do Senhor. Porque Deus, querido, Deus, ele fez a tua família para que seja o teu porto seguro, para que você encontre paz, para que você encontre descanso. E se você tem lutado por ela, e talvez as suas forças estão chegando ao final, achando que não tem mais jeito, Deus fala para você: tem jeito sim, porque Ele é contigo. Porque o sonho de Deus é que a sua família seja restaurada. Se esse é o sonho de Deus, esse também tem que ser o seu sonho. Não desista, não desista nem um minuto sequer da sua família. Ore, se coloque de joelho, né? Se coloque em jejum, peleje por sua família, porque o inimigo a todo momento ele quer fazer com que a tua família seja um fracasso, para que esse projeto a qual Deus fez seja um projeto fracassado. Mas não é assim que Deus pensa, não é assim
né, que Deus olha para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a Tua igreja, eu coloco diante de Ti, Pai, as famílias aqui representadas. Pai, eu oro a Ti pedindo em nome de Jesus, que o Senhor comece a contemplar os desafios, as lutas, os problemas enfrentados, ó Deus, todos os dias, e que o Senhor, Deus, comece a dar sabedoria e estratégia para cada homem, para cada mulher, para cada pai, para cada mãe, ó Deus, levantar e erguer novamente a sua família. Pai, eu oro a Ti pedindo em nome de Jesus, que todo ataque, ó Deus, do inimigo, ó Deus, que toda tentativa do inimigo seja frustrada nesse momento. Na autoridade, Pai, do nome de Jesus, eu repreendo agora todo ataque do inimigo, toda tentativa do inimigo. Ó Deus, para que o Senhor possa guardar e proteger, Deus, a casa e a família de cada um. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, nós cremos, ó Pai, ó Deus, que a família é o Teu projeto, e nós vamos lutar, ó Deus, para que esse projeto seja consolidado, para que esse projeto seja mesmo, Deus, estabelecido a cada dia sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, a cada dia, em nome de Jesus. Pastor Fabrício, Amém, queridos. Vamos terminar com mais um louvor. Quero chamar o ministério aqui à frente. Quantos foram abençoados nessa noite, Jefinho? Deus te abençoe, palavra poderosa para a nossa vida, para a nossa casa. E Deus tem promessa para a minha vida, para a minha casa e para a sua também. Você crê nisso? Nós vamos sair daqui declarando isso. Nós somos marcados pela promessa do Senhor. Aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele disse a mim e a você. Amém? Quem por elas posso, quem nos
uma certeza no nosso coração, que nós temos promessas que ainda hão de se cumprir na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Deus, obrigada por esta noite. Obrigada, Deus, por esse banquete que o Senhor preparou para nós. Saímos daqui, Deus, alimentados, fortalecidos para mais uma semana que nós vamos enfrentar. Pedimos, Pai, a cobertura do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e que o Senhor nos livre, Deus, de todo mal, de todo perigo durante essa semana, que tenhamos motivos para glorificar o nome do Senhor e te exaltar. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor está conosco, e eu creio, Pai, que nessa semana não vai ser diferente. A tua boa mão há de nos acompanhar. Louvado seja o teu nome por esta noite, por cada vida, por cada família aqui representada. Nos leve em paz, debaixo da tua proteção, debaixo da tua direção, e que tenhamos uma semana maravilhosa na tua presença. A ti toda honra, glória e louvor, no nome de Jesus. Vá em paz, tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.